Olá, Mato Grosso teve a maior redução da taxa de desocupação do Brasil, segundo o IBGE. Sobre este assunto e também sobre as preliminares do Censo Agro no estado, nós vamos conversar hoje com Milane Chaves, que é a chefe da unidade estadual do IBGE. Obrigada por estar aqui conosco, ter aceito o nosso convite, Milane. Olá, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre as pesquisas do IBGE para todos. Bom, a taxa de desocupação no Brasil, né? Segundo o apanhado contínuo que vocês trouxeram para a gente, a taxa caiu 1,8 no terceiro trimestre de 2018, né? A taxa de desocupação em Mato Grosso foi de 6,7. O que significa? O que é essa taxa de desocupação? Sim, a apanhado contínuo é uma pesquisa conjuntural, onde nós medimos o mercado de trabalho de uma forma contínua. Então, nós tivemos os resultados do terceiro trimestre de 2018. Então, nós temos, assim, alguns recortes para chegar a esses números. Primeiramente, nós temos a população total do estado de Mato Grosso, depois nós temos a população em idade de trabalhar, acima de 14 anos, e daí temos a população na força de trabalho e fora da força de trabalho. E dentre essa população, os que estão ocupados e os que estão desocupados. Então, em Mato Grosso, são 117 mil pessoas desocupadas, ou talvez 117 mil pessoas que não estão empregadas, não estão ocupadas. E qual que é o conceito de desocupação? É aquela pessoa que não está ocupada, que procurou trabalho e que estava disponível para trabalhar na semana de referência. Ou seja, aquela pessoa que está pressionando o mercado de trabalho. Então, são 117 mil pessoas nesta condição em Mato Grosso, mas, historicamente, desde que iniciou a série da apanhado contínua, Mato Grosso tem apresentado resultados no que refere à desocupação em menor proporção do que o Brasil. Por exemplo, então, 6,7% é a taxa de desocupação em Mato Grosso. No Brasil, essa taxa é de 12%. Mas é uma característica de Mato Grosso. E no terceiro trimestre, eu fiquei muito feliz, assim, pelo nosso estado, assim, de estar reagindo, que a nossa taxa de desocupação só foi maior que Santa Catarina. E Santa Catarina também, tradicionalmente, é um estado onde tem baixas taxas de desocupação. Mas, assim, nos remete, assim, a preocupação que ainda existe essa taxa de desocupação, que em termos 6,7 também é uma taxa que, mesmo sendo baixa em comparação ao Brasil, ainda é uma taxa a se preocupar, que 117 mil pessoas em Mato Grosso estão pressionando o mercado de trabalho. A gente tem aqui os dados, houve uma redução, inclusive, em relação ao mesmo trimestre do ano passado, de 20%, né? Então, na verdade, está mostrando que Mato Grosso é um grande potencial ainda de trabalho, né? Que áreas que são essas, digamos, em que as pessoas estão buscando mais? Não sei se seria essa, porque vocês divulgaram também uma taxa de subutilização da força do trabalho. Isso, como é que é isso? Isso. A apanhado contínua, atendendo a padrões internacionais da OIT, divulga também a subutilização da força de trabalho. O que significa isso? Que além da desocupação, tem aquelas pessoas também que estão ocupadas, que estão trabalhando em alguma atividade, mas que gostariam de trabalhar mais horas. O que seria isso? São pessoas que trabalham menos de 40 horas e que estão disponíveis para trabalhar mais. Isso nós chamamos de subocupação por número de horas. Então, aquela pessoa que está ocupada, mas que esteja trabalhando 8 horas, 10 horas, 20 horas pela semana e que está disponível e só não está trabalhando mais porque não encontra. Então, isso é a subutilização pelo número de horas. Nós também temos, dentro dessa força de trabalho potencial, as pessoas que desejavam trabalhar, procuraram um trabalho, mas não estavam disponíveis, e aquelas que desejavam trabalhar e não procuraram e estavam disponíveis. São algumas situações, porque a pesquisa capta a situação da pessoa na semana de referência. E deste conjunto de subocupação vai sair aquele dado, que é um dado muito sensível e muito preocupante, que são chamados desalentados. Então, o IBGE é referência no mundo, atendendo a essas normas, de ter essa taxa expandida, além da taxa de desocupação. Em Mato Grosso, nós temos
38 mil pessoas nessa condição de desalento. De desalento. E o que seria o desalento, né? Que as pessoas ficam... Desalentado é aquela pessoa que praticamente desistiu de procurar uma vaga de trabalho. Essa pessoa que às vezes aquilo que a gente fala, eu entreguei currículo há 6 meses. A gente ouve muito fui até, lá, né? Já fui lá. Não adianta, a gente entrega currículo, ninguém me chama para entregar. Então essa pessoa praticamente desistiu, falou, não adianta. Aí às vezes, e alguns motivos, às vezes não se sente capacitado à vaga de trabalho, se entende que é jovem demais ou idoso demais. E isso nós entendemos, estudando o mercado de trabalho, que é uma condição, são motivos de mercado. E nós precisamos ficar muito atentos a isso, porque alguma coisa está faltando para que esta pessoa se insira no mercado de trabalho. Então esse número, 38 mil de desalentados, é um número que indica o seguinte, que essa pessoa, por alguma razão de mercado, não conseguiu se alocar em alguma vaga de trabalho ou alguma posição, seja ela conta própria. Porque é interessante falar da PNAD contínua também, que não são somente os empregos formais. Nós também calculamos se aquela pessoa, o conta própria, a pessoa que está vendendo um cachorro, né? Os autônomos, os trabalhadores domésticos, com carteira assinada, sem carteira assinada, tudo isso é captado pela pesquisa, que é domiciliar. Então, os desalentados são aqueles que nem estão na informalidade, eles não conseguiram se encaixar em nada. Não estão trabalhando em nada. E vocês trouxeram aqui também o número de pessoas ocupadas. Eu achei curioso, assim, porque existem algumas atividades, né, grupamentos de atividades em que essas pessoas conseguiram se encaixar. Eu queria que você explicasse um pouquinho aí que atividades são essas que estão tendo ocupação. Inclusive, a indústria teve um aumento de ocupação, né, uma alta de 21,5%. Sim, esse é um dado muito favorável, muito interessante, do terceiro trimestre de 2018 em relação ao terceiro trimestre de 2017, de um aumento das pessoas ocupadas na indústria. E como nós sabemos que a indústria é um dos setores produtivos mais organizados, aonde existe um encadeamento, aonde sempre existe o trabalho formal, isso é um indicador muito positivo para Mato Grosso de ter um aumento de pessoas ocupadas na indústria, em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então você observa uma tendência no aumento da indústria. E isso é um fator muito importante para Mato Grosso, né? E há, inclusive, assim, uma preocupação muito grande. A gente ouve, a gente entrevistou já tantos candidatos, tantos, né, secretários, gestores públicos, falando dessa preocupação de industrializar mais Mato Grosso. Porque a industrialização aqui no estado, ela ainda é bastante... pequena em comparação, né? Então, assim, na verdade, você acredita que a tendência é crescer a partir do que vocês estão percebendo? Nós conseguimos perceber, isso é importante, em um ano, fazendo uma comparação em um ano, que houve um aumento da indústria. Quando se faz essa comparação do terceiro trimestre de 2018 em referência ao trimestre imediatamente anterior, não existe esse aumento da indústria, existe uma estabilidade, porque a pesquisa sempre compara trimestre com o trimestre imediatamente anterior e faz também uma análise com o mesmo trimestre do ano anterior, para que a gente desconte os efeitos da sazonalidade. Então, por isso que nós entendemos que é um dado interessante da indústria este aumento, porque é em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Então, isso é um indicador interessante. Em relação ao trimestre imediatamente anterior, é estabilidade. Então, assim, acompanhar, é um indicador positivo, então, podemos dizer, manter isso. E um outro indicador interessante também para Mato Grosso, e agora em relação ao trimestre imediatamente anterior, foi um aumento no comércio e nas atividades imobiliárias e financeiras. Então, isso é também um indicador interessante para Mato Grosso. Trazendo aqui para quem nos acompanha, né, o número de pessoas ocupadas, né, que ela citou aqui o comércio, reparação de veículos automotores, motocicletas, houve um aumento de 8,5% em relação ao trimestre anterior. De informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais, um crescimento de 15,1%. Falando agora um pouco mais, vamos então
digamos, especificar um pouco mais. A gente tem visto aí os debates nesse final de ano, depois das eleições, né, já do próximo governo, já dos próximos parlamentares, sobre a possibilidade de taxação ou não do agro. Vocês também já divulgaram as preliminares do censo do agro em Mato Grosso, né? Então eu queria já partir para esse tema, o que vocês já trouxeram de informações, que inclusive podem ser usadas aí por pesquisadores, por esses gestores públicos, para esses debates. Certamente muitos buscam com o IBGE essas informações, né? O que nós temos então, Milane? Nós tivemos agora em julho deste ano, né, a divulgação dos dados do censo agropecuário. Então, 5 meses após a coleta, nós já tivemos os resultados preliminares. E, em linhas gerais, assim, os resultados do censo agropecuário demonstraram a força do estado de Mato Grosso nesse setor. Nós tivemos um aumento aí em 10 anos, né, da área de produção. Nós passamos aqui de 48 milhões de hectares que nós tínhamos lá em 2007 para 54 milhões de hectares a área total dos estabelecimentos. Então, de uma área de 90 milhões de hectares, nós temos 54 milhões, mais quase 60% de estabelecimentos agropecuários. Então, houve um aumento, como já era previsto, né? Houve um aumento considerável de lavouras temporárias, de produção de grãos, né, nestes 10 anos. Foram visitados cerca de 120 mil estabelecimentos agropecuários, então em Mato Grosso... Só em Mato Grosso? Só em Mato Grosso, Nossa. só em Mato Grosso. Então nós estávamos com uma expectativa de 116 mil estabelecimentos, então nós chegamos quase nos 120 mil estabelecimentos agropecuários em Mato Grosso. Então, esses resultados preliminares já demonstram, então nós já temos esses números, né, e que a partir do ano que vem nós iremos divulgar com maior detalhamento, mas já é possível então já ter essa área de produção, esse aumento. Tem uma ideia, né? Houve também, como já é sabido, um aumento considerável de pessoas trabalhando nas atividades, número de tratores também, equipamentos agrícolas, e tudo isso então demonstrando, então certificando o que as pesquisas já estruturais do IBGE, em conjunto com outros órgãos, também já estavam fazendo. O que vocês consideraram para analisar esses dados do censo do agropecuário? O que vocês verificam nessas propriedades? Na verdade, é o conceito do que é um estabelecimento agropecuário. Então, o recenseador, ele percorre todo o estado de Mato Grosso, todos os setores censitários. Nós temos uma lista prévia já desses estabelecimentos, e quando ele chega naquele estabelecimento, que seja agrícola, seja produção, seja, por exemplo, também um produtor rural, não necessariamente de gado ou de lavoura, cria abelhas, piscicultura. Os pequenos são inclusos também, independe do tamanho. E, inclusive, existe um interesse muito grande da sociedade, da Secretaria de Agricultura Familiar, dos dados da agricultura familiar. Então, acho que é o dado que tem a maior expectativa. Nós teremos esses dados. Então, assim, porque, falando da metodologia, faz uma varredura em todos os estabelecimentos agropecuários, pequeno, médio, grande. Primeiro se faz o questionário. Depois que se vai fazer o recorte do que é um estabelecimento de agricultura familiar por conta dos módulos fiscais que cada estado, que cada cidade tem um recorte. Então, por isso que é um trabalho mais demorado de divulgação e de disseminação desses dados, que terá uma riqueza muito grande e para Mato Grosso é de uma importância extrema, de saber quem é pequeno, quem é médio, quem é grande, e o número de pessoas ocupadas e a produção. Que bacana. Para quem está nos acompanhando na internet, eu queria que você lembrasse um pouco aí a importância desse trabalho do IBGE, que é um trabalho tradicional, é uma instituição que tem um reconhecimento nacional, né, uma tradição para as políticas públicas, para o dia a dia meu, seu, da gente como cidadão, né? Sim, sim, é de uma importância fundamental para a elaboração das políticas públicas e também para o setor privado. Porque, às vezes, assim, o setor público é incomparável. Você saber quantas pessoas são, onde essas pessoas vivem, qual que é a renda, quantos nós somos, a questão do agropecuário, as pesquisas, nós calculamos o PIB, nós calculamos a taxa de desocupação, a taxa de emprego.
E, assim, a importância para o setor privado, um plano de negócios, a decisão de um investimento, mas sem saber qual é a população daquele município, qual é o PIB per capita daquele município. Então, esses são dados estatísticos fundamentais para o planejamento público e privado, para a vida de qualquer pessoa. Informação é conhecimento, informação é poder. Né? Sim, quem está nos acompanhando, que é empresário, que de repente quer ampliar seu negócio, pode buscar esses dados. Eles estão na internet? Sim, estão na internet. Nós temos o Sidra também, o nosso setor de divulgação, o nosso setor de atendimento sempre está à disposição. Que bacana. Tanto nós temos várias parcerias com o governo do estado de capacitação. E estamos prevendo também algumas, já fizemos algumas ações com a Federação das Indústrias, estamos sempre abertos e à disposição para auxiliar as pessoas com as informações produzidas por IBGE, porque essa é a nossa missão, não somente produzir a informação, mas disseminar essa informação para que ela seja útil à sociedade e ao exercício pleno da cidadania. Que bom. Bom, para a gente encerrar, vocês têm já um evento, né? Amanhã marcado, o que vocês vão divulgar? Isso, amanhã nós teremos a divulgação, a síntese dos indicadores sociais, então é um compilado de algumas pesquisas do IBGE, dentre elas a PNAD contínua, registro civil e alguns outros dados do INEP. Então, assim, nós podemos ter uma radiografia, uma síntese dos indicadores sociais de trabalho, por gênero, por cor, por raça, como está o mercado de trabalho. Tudo isso já antecipando, porque a nossa grande expectativa agora é para um censo demográfico em 2020, né? Porque tudo realmente se consolida e valida quando nós vamos a campo em todos os domicílios do país. E é isso que a gente aguarda. Tá joia. Milane, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço sempre a oportunidade e estamos sempre à disposição para divulgar e informar naquilo que for necessário. Obrigada. Ok, obrigada. Nós conversamos hoje com Milane Chaves, que é chefe da unidade estadual do IBGE aqui em Mato Grosso, e falamos um pouco então sobre as taxas, a taxa de desocupação, de ocupação, o que significam essas taxas, os seus conceitos de desalento e também um pouco sobre as preliminares do Censo do Agro. Então essa entrevista fica disponível na íntegra no nosso site, no RDTV, no RD News também, no canal do YouTube, com uma chamada no Facebook. É só ir lá, curtir e compartilhar. Até a próxima.